Matheus Moraes, muito prazer, e a partir deste domingo às 22h30 e todos os domingos após esse, teremos o nosso programa Amparo Esporte, para falar de tudo que está acontecendo no mundo esportivo. E a partir de hoje começamos com os classificados para as oitavas de final da Sul-Americana e Libertadores. A Copa Sul-Americana 2024 já conhece os times que vão disputar as oitavas de final da competição e os confrontos dos playoffs entre os segundos colocados dos grupos da competição e os terceiros colocados das chaves da Libertadores. Jogarão as oitavas de final o líder de cada grupo da Sul-Americana e as 8 equipes que avançaram dos playoffs. Os classificados diretamente para as oitavas são Independiente Medellín, Cruzeiro, Belgrano, Fortaleza, Sportiva Meliano, Corinthians, Lanús e Racing. Essas 8 equipes estarão no pote 1 do sorteio da próxima segunda-feira, 1h da tarde. Do outro lado, existem 16 times classificados para os playoffs da Sul-Americana, 8 pela competição e 8 pela Libertadores. O critério para definir os confrontos dos playoffs é o seguinte: o melhor segundo colocado em grupo da Sul-Americana pega o pior terceiro colocado da Libertadores. E o segundo melhor da Sul-Americana pega o segundo pior da Libertadores, e assim por diante. Os playoffs da Copa Sul-Americana 2024 serão realizados nas semanas do dia 17 a 24 de julho. Esta fase é anterior às oitavas de final do torneio, que estão marcadas para as semanas do dia 14 a 21 de agosto. Vale lembrar que o campeão da Copa Sul-Americana vai levar para casa 6 milhões de dólares. A Copa Libertadores de 2024 já conhece 15 dos 16 clubes classificados para as oitavas de final. O sorteio dos confrontos será na próxima segunda, dia 3, 1h da tarde. A última vaga sairá dias depois do sorteio. No grupo C, o Grêmio teve 2 jogos adiados por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Ainda sem a definição sobre o Grêmio, estão classificados os outros 6 times brasileiros que começaram a fase de grupos: Atlético Mineiro, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo. Além disso, estão garantidos na próxima fase equipes de outros 5 países: 3 argentinos, River Plate, São Lourenço e Talleres; 2 bolivianos, Bolívar e The Strongest; 2 uruguaios, Nacional e Peñarol; 1 chileno, Colo-Colo, e 1 colombiano, Júnior Barranquilla. As equipes serão colocadas em 2 potes no sorteio desta segunda-feira. Times do primeiro vão enfrentar os do segundo nas oitavas, sem qualquer restrição. No primeiro pote, Fluminense, São Paulo, Júnior Barranquilla, Bolívar, Palmeiras, Atlético Mineiro, River Plate e o primeiro colocado do grupo C, o grupo do Grêmio. No segundo pote, Colo-Colo, Talleres, Botafogo, Flamengo, São Lourenço, Peñarol, Nacional e o segundo colocado do grupo C. Se preparem, vem aí as oitavas de final da Copa Libertadores 2024. Nesta semana tivemos a despedida de um ídolo do Corinthians. O último ídolo da equipe corintiana, campeão do Mundial de 2012, saiu desta equipe. Não foi o Cássio que foi para o Cruzeiro, foi o Paulinho que teve o seu jogo de despedida e agora segue a outro rumo fora do timão. A vitória do Corinthians diante do Racing do Uruguai na última terça-feira pela Copa Sul-Americana marcou a despedida de Paulinho. Antes da bola rolar, o volante fez um discurso emocionante no vestiário da Neoquímica Arena. Esse manto aqui é foda, hein? Todos que estão aqui hoje têm capacidade, têm personalidade e têm atitude para jogar aqui dentro. Então o maior prêmio, não se esqueça, o maior prêmio que vocês podem me dar hoje é se entregando. Não deixe para depois, porque depois não dá mais tempo. Então se entregue, se doe e eu tenho certeza que nós vamos ganhar a porra do jogo hoje. Dentro de campo, o Corinthians sobrou e venceu o Racing do Uruguai por 3-0, com gols de Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Igor Coronado. Com o resultado, o clube garantiu a liderança do grupo F e, consequentemente, a classificação direta às oitavas de final da competição.
Paulinho começou a partida no banco de reservas e só foi a campo no segundo tempo. Ao apito final, o atleta recebeu aplausos da torcida e foi festejado por todo o elenco e comissão técnica. Vindo de 2 lesões graves no ligamento do joelho, Paulinho retornava aos poucos no Corinthians. O atleta era visto como uma referência no vestiário e dentro de campo, capaz de exercer diferentes funções. Com contrato apenas até junho, Paulinho vinha negociando uma renovação contratual pelo menos até o final deste ano. Mas o jogador não chegou a um acordo com a diretoria alvinegra. Percebam que o número 8 foi colocado propositadamente de lado ali, né? Significando o infinito. Cara, eu vou sentir muita falta, porque aqui eu deixo pessoas, eu deixo meninos, eu deixo funcionários, eu deixo pessoas que eu tenho um amor e um carinho muito grande. E sei do carinho e o amor que eles têm por mim. Então, obviamente que eu vou sentir, né, a falta, né, dos atletas, comissão técnica, pessoal da direção. Mas o que eu falo, cara, o que me dói mais é dos funcionários, porque você cria um vínculo impressionante. E aí essas pessoas podem falar, pô, acabou. Não tem mais esse vínculo, não tem esse laço. Mas hoje eu tava ali, quando eu cheguei, tava falando com o Mancha e com a Priscila. E eles falaram assim, não me deixa não. E aí eu prometi pra eles que eu nunca deixaria eles. E esse nunca deixar, tem pessoa aqui dentro que sabe o que eu tô falando. Entretanto, embora tenha recebido oportunidades do técnico Antônio Oliveira, o volante não vinha rendendo dentro dos gramados. Nessa temporada foram apenas 11 aparições, sem gols ou nenhuma assistência. Ídolo do Corinthians, Paulinho conquistou 4 troféus pelo timão. O Brasileiro de 2011, a Libertadores e o Mundial de 2012, além da Recopa Sul-Americana de 2013. Somando a segunda passagem, foram 219 jogos e 40 gols pelo clube do Parque São Jorge. Ontem tivemos a final da Champions League, Borussia Dortmund e Real Madrid. E adivinha, o Real Madrid foi campeão novamente pela 15ª vez. Fala, meus amigos aí da TV Amparo e do Amparo Esportes. Aqui quem tá falando é o Luizeira. Eu vim trazer para vocês do que rolou sobre essa final da UEFA Champions League. O Borussia Dortmund contra o Real Madrid, que foi essa final gigantesca que teve em Londres. O Borussia Dortmund começou muito bem. O primeiro tempo por inteiro, o Borussia Dortmund começou na partida, teve várias oportunidades com o Krug jogando bola na trave, a DM driblando o Courtois, e ainda mesmo Courtois fazendo excelentes defesas. Já no segundo tempo, já começou diferente, já um pouco, porque o Borussia Dortmund, querendo ou não, começou indo para cima. Só que não adianta. O Real Madrid, sim, tem um pacto com a Champions League e conseguiu marcar um primeiro gol. Como que saiu esse primeiro gol? De um primeiro lance, na linha de fundo do lado esquerdo, o Vinícius Júnior deu um drible desconcertante na zaga do Borussia Dortmund e por aí saiu o primeiro escanteio daquele lado para o Real Madrid. Pela cobrança do escanteio, o Carvajal somente desviou, bola para o fundo da rede e o Real Madrid abriu o marcador com 1-0. Depois disso, com várias mudanças que o Borussia fez em campo, ficou meio desconcertante e desconcentrado no jogo,
E um erro da defesa do Borussia Dortmund sobrou para Bellingham encontrar Vinícius Júnior dentro quase da grande área, chutar para o gol e dar números finais à partida. Real Madrid, o invencível, o Mr. Champions, como é Carlo Ancelotti, com 15 Champions, e Borussia Dortmund com apenas uma Champions. Real Madrid 2, Borussia Dortmund 1. Agora o Vini tem 2 Champions e está muito perto de ser o bola de ouro deste ano de 2024. Veremos, porque ainda tem Copa América e Eurocopa. Mas para vocês aí do estúdio, o Vinícius Júnior tem capacidade para ser o bola de ouro? Agora, para a próxima Champions League do ano seguinte, em 2025, a competição terá mudanças em seu regulamento. E a gente explica certinho para você como será. Fala, amigos aí da Amparo Esportes, é o Luizeira novamente. Vamos falar agora do novo formato da UEFA Champions League. Porque acabou e em setembro começa tudo novamente, só que em um outro formato. Agora a Champions vai ser constituída por 36 clubes e não vai ser separado em grupos, e sim num formato de liga. E nessa liga vão ser divididos em 4 potes, sendo 4 jogos dentro de casa e 4 jogos fora de casa. Os 8 primeiros avançam direto para as oitavas de final. Agora, dentro da 9ª colocação, a 24ª se enfrentam durante playoffs, que vão ser eliminados durante esses playoffs, e avançam para as oitavas de final. E das oitavas à semifinal é o formato que já conhecemos atualmente: jogos dentro de casa e jogos fora de casa, tendo uma final única em um campo neutro. Ainda nessa semana tivemos uma homenagem na TV brasileira. Everaldo Marques, narrador, fez uma homenagem a Silvio Luiz, que faleceu. O narrador esportivo Everaldo Marques aproveitou a sua visibilidade na Globo para fazer uma merecida homenagem a Silvio Luiz, morto no último dia 16, aos 89 anos. Após o gol de Lucas Moura na vitória do São Paulo sobre o Tadieres, o narrador da Globo imitou as frases da lenda da locução esportiva no pênalti batido pelo meia tricolor contra o Tadieres da Argentina pela Libertadores. Foi ele! Lucas! O craque da camisa número 7! Quando eram jogados redondos 49 minutos do primeiro... Na sequência, o profissional da Globo fez questão de citar o saudoso locutor, que era torcedor do São Paulo. Saiu o primeiro 0 do placar aqui no Morumbis! No Morumbis dos São Paulinos! No Morumbis dos São Paulinos, Silvio Luiz! Marques se empolgou tanto com a homenagem que quase citou ao vivo a Band, emissora na qual Silvio Luiz fez história na década de 80 até os meados dos anos 90 e entre 99 e 2008, mas parou a tempo de evitar a gafe. Vai mandar o sapato daí, bandeira... Ah, não, futebol na Globo, aqui é emoção. O Campeonato Brasileiro voltou depois de 15 dias sem jogos, paralisados por conta de todas as conturbações que aconteceram no estado gaúcho, no Rio Grande do Sul. O campeonato volta na sua 7ª rodada com os resultados surpreendentes. Com um gol em cada tempo, o Red Bull Bragantino venceu o Grêmio por 2-0 na tarde desse sábado. Os gols foram marcados por Eric Ramírez e Luan Cândido. O Botafogo venceu o Corinthians por 1-0 na Neoquímica Arena com gol de Júnior Santos. No jogo entre Flamengo e Vasco, a goleada foi de 6-1 para o rubro-negro. É a maior do clube nos 101 anos do clássico. Flamengo, Everton Cebolinha. E um gol nos acréscimos definiu a vitória por 2-1 do Palmeiras contra o Criciúma neste domingo no estádio Heriberto Russi. Os gols foram de Gustavo Gomes e de Lázaro. Mateuzinho marcou para os donos da casa. Do Palmeiras em
E com gols de Lucas e Caleri, o São Paulo venceu o Cruzeiro neste domingo no Morumbis pela 7ª rodada do Brasileirão e agora está no G4, ficando apenas 1 ponto da liderança. Em outros jogos, o Atlético Goianiense venceu o Vitória por 2-0, o Fluminense empatou com o Juventude em 1-1, o Cuiabá perdeu do Internacional 1-0. O Atlético Mineiro e o Bahia também empataram em 1-1, e o Fortaleza ganhou do Atlético Paranaense por 1-0. A classificação do Brasileirão está dessa forma: em primeiro lugar o Flamengo, em segundo Bahia, terceiro Botafogo e o São Paulo é o 4º lugar. E na zona do rebaixamento, Corinthians, Atlético Goianiense, Vitória e Cuiabá. Muito obrigado a você que ficou conosco aqui no Amparo Esporte. Eu sou Matheus Moraes, muito prazer em passar as informações para você e fique com a gente até a próxima, no próximo domingo. Até mais!